JC para ouvir. Nesse episódio, eu, Natália Ribeiro, convido você para ouvir o texto de Felipe Vieira, O Fim Trágico da Menina Sem Nome. O texto foi publicado no dia 1º de novembro de 2015 e a versão original pode ser lida na íntegra no portal JCPE. A famosa Menina Sem Nome, cujo túmulo é o mais visitado do cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife, e a quem se atribuem milagres, não foi morta por afogamento, jamais sofreu violência sexual e não conseguiu se defender do seu agressor. Várias histórias são contadas sobre a Menina Sem Nome. Nem todas são verdade. Por isso, o JC mergulhou nos arquivos escondidos do Instituto de Medicina Legal, o IML, de Pernambuco, para trazer à tona os detalhes sobre o crime brutal de que a garota foi vítima, quando tinha cerca de 8 anos. Devotos atribuem a ela graças alcançadas. Falam de cura para doenças e de proteção para a família. No local, depositam bonecas e doces em homenagem. Também há diversas placas com agradecimentos, alguns anônimos, e o espaço onde são depositadas as velas está sempre quente, demonstrando que as visitas não são só restritas ao dia 2 de novembro, o dia de finados. A garota foi encontrada morta na manhã do dia 23 de junho de 1970, na Praia do Pina, na zona sul do Recife. Estava com as mãos amarradas para trás e sem roupas. Em volta de seu pescoço havia uma outra corda. O caso teve grande repercussão no estado à época, mobilizando as forças policiais na caçada ao assassino. Durante os 45 anos seguintes ao assassinato, a versão corrente foi de que ela havia sido violentada e jogada com as mãos atadas na areia da praia. Também se ventilou a possibilidade de afogamento. O ofício de remoção de corpos número 891 de 1970, assinado pelo delegado Josenaldo Galvão, dá conta de que, na manhã do dia 23 de junho, foi encontrada na Praia do Pina uma garota de cor parda, aparentando ter 8 anos. Ela estava com as mãos amarradas por trás do corpo e com um laço no pescoço. O laudo do IML relativo ao caso apresenta várias fotos da vítima, as primeiras a vir a público desde o trágico caso. São 8 fotografias, todas nas revelações originais, em preto e branco. As imagens dão rosto à menina sem nome e a mostram ainda amarrada sobre a mesa da perícia. Os detalhes das marcas no pescoço e na face também são mostrados nas fotos. A expressão de desolação no rosto da menina denuncia o sofrimento provocado pelo agressor antes da sua morte. O documento informa que às 2h do dia 23 de junho foi realizada a necrópsia na sede do Instituto de Medicina Legal. O laudo ajuda a elucidar parte do mistério que envolve a garota. Ela não foi estuprada nem morreu por afogamento. A causa mortis, de acordo com o perito Nivaldo Ribeiro, que assina o laudo, foi asfixia por sufocação. A asfixia foi produzida por meio misto, constrição incompleta do laço no pescoço e aspiração de grãos de areia, diz o texto. O indicativo de que ela foi amarrada e sufocada com a face na areia da praia. Segundo o laudo, a morte ocorreu entre 8 e 9 da noite do dia anterior ao que ela foi encontrada. A vítima não apresentava lesões de defesa, diz o perito, o que demonstra que ela foi amarrada antes de ser morta. O documento também descarta a tese muito divulgada de abuso sexual. Segundo o laudo, o ímen da garota estava intacto e não havia quaisquer lacerações no ânus. Há inclusive fotografias do exame sexológico realizado pelos peritos do IML. Foram encontradas 3 lesões superficiais na face e no tórax para torturar ou atemorizar a vítima. No estômago da garota havia alimentos não digeridos como feijão
e farinha de mandioca, indicando que ela teria se alimentado pouco tempo antes de ser atacada. O legista escreveu que houve um lapso de tempo de sobrevida entre a constrição do pescoço pelo laço e a morte, possibilitando a remoção do corpo para o local onde foi encontrado. O cadáver da menina sem nome foi encontrado pelo vendedor Arlindo José da Silva, conhecido como Galego, e por uma criança que fazia serviços para ele, o garoto Oswaldo Ulisses do Nascimento, de 11 anos. Arlindo chegou a ser preso como suspeito do crime, pois a polícia encontrou em sua casa, 2 dias depois, uma calça suja de sangue. Arlindo também foi incriminado pelo depoimento de Oswaldo, que afirmou tê-lo visto com cordas no dia anterior ao crime e que ele teria comentado que procurava uma mulher para passar a noite. Arlindo foi solto menos de uma semana depois do crime, quando os policiais prenderam o mecânico Geraldo Magno de Oliveira, de 22 anos. Ele confessou o assassinato da garota. Em seu depoimento, Magno conta que sempre via a menina perambular sozinha pelo Pina e que teria lhe oferecido a quantia de 5 cruzeiros para que ela passasse a noite com ele. O assassinato, segundo o mecânico, ocorreu porque ela o teria chamado de vigarista e velhaco, por não ter entregue o dinheiro como havia sido combinado. O mecânico se disse arrependido de ter cometido o crime e falou que preferia morrer a ficar conhecido como assassino de uma criança. Ainda em 1970, durante a primeira audiência com o então juiz Nildo Nery dos Santos, que anos depois se tornaria desembargador e chegaria à presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco em 2000, Magno negou a autoria do crime e deu depoimentos contraditórios, alegando inclusive ter sido vítima de coação e tortura por parte dos policiais. O relato não convenceu o magistrado, que afirmou ao Jornal do Comércio, muitas décadas depois, não ter dúvidas de ter sido Geraldo Magno o verdadeiro assassino da menina sem nome. Os detalhes dessas e de muitas outras histórias vieram à tona devido a uma pesquisa conduzida pela historiadora Carolina Carru, do Arquivo Público de Pernambuco. Ela e uma equipe de 5 pessoas se debruçaram sobre os arquivos do Instituto de Medicina Legal do Estado. O material estava largado desde 2004, em um galpão, no prédio anexo do Arquivo Público na Rua Imperial, no bairro de São José, no centro da capital. São laudos das mortes ocorridas no estado entre os anos de 1925 e 1979, além de exames sexológicos, toxicológicos e de lesão corporal. São caixas e mais caixas de papéis que relatam de que forma terminou a vida de milhares de pessoas ao longo dos anos. Os documentos foram higienizados, catalogados e digitalizados para consulta pública no futuro. O trabalho é fruto de parceria do Arquivo Público com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, a FACEP. Lembro como se fosse hoje, do dia em que ele confessou com detalhes o crime. Pela riqueza de informações, tudo remetia a ele, diz o juiz. Nildo Nery informou que Geraldo Magno foi assassinado na prisão, na ilha de Itamaracá, região metropolitana do Recife, antes de ser julgado. 2 grandes lacunas cercam essa história trágica. Uma é o fato de o réu confesso não ter chegado a receber a sentença da justiça e, portanto, não ter cumprido a pena pelo assassinato. A outra, a identidade da menina, que continua sem nome. Os documentos também revelam dados sobre o perfil dos homicídios no estado. Em toda a década de 1960, foram contabilizados 867 assassinatos. Em termos absolutos, esse número equivalia a apenas 4 meses de mortes violentas no estado em 2015, por exemplo. Mas o perfil das vítimas nos anos de 1960 não é tão diferente dos dias atuais. São majoritariamente homens, de cor parda ou preta, entre 18 e 40 anos, e a maioria por arma de fogo. A maior parte das mortes se dava por 1 ou 2 tiros,
geralmente na região do abdômen. A pesquisa expõe facetas intrigantes dos costumes do povo pernambucano na primeira metade do século passado. Era grande, por exemplo, a quantidade de mulheres, em especial jovens, que se matavam bebendo inseticida ou ateando fogo ao próprio corpo. O número de suicídios femininos aparenta ter relação com desilusões amorosas atreladas ao papel, até então submisso, que a mulher desempenhava na sociedade. Muitas eram internadas no Hospital Ulisses Pernambucano após o fim dos relacionamentos e atentavam contra a vida. Também é surpreendente a quantidade de afogamentos e atropelamentos por trens no Recife, conta a historiadora Carolina Carru. Já nos anos de 1950, foram registrados vários laudos de pessoas mordidas por animais marinhos, mas nenhum que indique se tratar de ataque de tubarão. Até 1966, o Instituto de Medicina Legal do Estado não recebia todos os corpos, apenas os que as autoridades recomendavam para necrópsias. Naquele ano, uma lei estadual tornou obrigatório o envio de todos os cadáveres para o IML. Foi quando os laudos começaram a ser feitos de forma mais consistente e sistemática. Na segunda metade dos anos de 1970, a curva de homicídios aumentou em Pernambuco. É quando chegou o tráfico de drogas, que, como toda atividade ilegal, traz um contingente armado para garantir o seu funcionamento. O ano de 1977 fecha com 246 homicídios registrados pelo IML, algo alarmante para a época. A população do estado era de cerca de 7 milhões de pessoas, o que resulta em um índice de 3,5 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Quase 40 anos depois, a taxa é de 39 assassinatos para cada 100 mil pessoas. Eu sou Natália Ribeiro e esse conteúdo faz parte do JC para Ouvir, uma forma diferente de consumir informação do JCPE.